Olá, pessoal. Bem, quem fala é o Celso, tá? Mais conhecido como Celso Boina. E eu vou fazer o seguinte, vou dar uma aula, é, falar um pouquinho sobre ligação covalente, ligação iônica, sobre alguns aspectos também da atomística, né? Para continuar o assunto é, dentro do campo da atomística, tá? Com muitos conteúdos de é, no médio, mesclado com é, ensino superior, tá? Então, antes de mais nada, tá? Gostaria que vocês pudessem é, acessar o canal, tá? Acione o sininho e deem um like nesse vídeo e compartilhem, tá? Que é assim que vocês vão, que é assim que vocês vão ajudar outras pessoas, me ajudar, né? Quem sabe também possa ser um conteúdo que venha a agregar alguma coisa ao seu estudo, bem? Então, dito isso, vamos lá, vamos à aula, tá? Então, eu vou introduzir a aula, né? Um conceito, deixa eu dar uma aproximada aqui, tá? De número de oxidação. O que seria esse número de oxidação, tá? Seria, né, uma situação, um número, tá? Que vai indicar uma carga, mas vamos especificar isso. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, né? Elétrons na sua camada mais externa, quando realiza uma ligação química, tá? Quando essa ligação química é uma ligação iônica, e o NOx é mais tratado nesse tipo de ligação, tá? Iônica, né? Tá? Nesse tipo de ligação, já que um átomo perdeu o elétron e o outro ganhou o elétron, tá? Aí vai haver formação de íons, né? Que são espécies químicas, tá? Eu já gravei um vídeo sobre isso, tá? São espécies químicas que tem um desbalanço ali eletrônico, ok? Vamos dizer assim, na sua eletrosfera, né? Quando há uma, uma ligação química iônica, ok? Então, um vai ganhar, né, elétron, vai ficar mais negativo, porque a carga do elétron é negativa, né? E o outro vai perder elétron, já que perdeu carga negativa, né? Perdeu o elétron na ligação. Então, ligação iônica é bem desleal, né? Um vai roubar elétron do outro mesmo, tá? E quando a formação de íon, ok? O íon, o número de oxidação de um íon, tá? Ele é a carga do próprio íon, tá? O que eu quero dizer, né? Quando o sódio ele perde elétron, ele fica mais positivo, certo? Então, esse é o NOx dele, mais um, né? Vou colocar um aqui que não precisa, tá? Quando se refere à carga, não precisa colocar. Quando se refere à carga e a carga é um, né? Mais um, menos um, enfim, não precisa colocar um número, ok? Então põe ali se é positivo ou se é negativo, tá? Então, a carga do sódio é mais um, quando ele realiza uma ligação iônica, né? Beleza? E essa carga é uma carga real, tá? E é o NOx dele. O NOx dele é a carga real, porque essa aqui é a carga do próprio íon. Por isso que é chamado de carga real, tá? Mesma coisa, isso aqui trata de um cátion, né, galera? Tá? Já apresentei aulas sobre isso, tá? Só eu vou deixar o link, né, na descrição dessa aula para vocês darem uma olhada lá, tá? E o íon cloreto, que é um ânion, né, já que ele ganhou o elétron, não estabelecer uma ligação química, por exemplo, com o sódio,
tá? Uma ligação química. Ligação ética, ligação iônica. Ele é um ânion, certo? É um ânion porque ganhou um elétron, né? Ganhou o elétron. Qual a quantidade de elétron que ele ganhou? Então também não preciso colocar. Então aqui também, né? Esse íon, o NOx desse íon, o número de oxidação desse íon, é a carga real, é a própria carga dele. Negativa, -1. Então, chamado de carga real, tá? Então eu dei exemplos aqui de algumas substâncias químicas, tá? Isso aqui são compostos iônicos, ok? Compostos iônicos, porque são substâncias químicas que, ao realizar uma ligação química, né, formam íon, ok? E essa ligação química recebe o nome de ligação iônica. Show? Show. Então, já falei sobre ligação iônica. Mas há um outro tipo de ligação, tá? Tem 3 tipos de ligação. Uma eu não vou falar nesse vídeo, tá? Que é a metálica. Eu vou reservar um vídeo específico para falar sobre esse tipo de ligação, mas são 3 tipos de ligação, tá? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A metálica eu vou gravar outro vídeo, ok? Mas aí, e quando trata-se de substâncias químicas que não realizam, em que ao realizar uma ligação química não rouba, não ganha elétron, não perde, entendeu? Há um outro tipo de ligação, certo? Que eu vou explicar até agora. É chamada de ligação covalente. Eu já adiantei aqui, né? Dei um spoiler. Tá? Então, o que acontece nesse tipo de ligação? Dois átomos interagem entre si e um átomo é formado de núcleo, né? Núcleo, e tem a eletrosfera dele, né? É um núcleo, tem seus prótons, seus nêutrons ali. Os nêutrons, eles têm carga neutra, tá? Eles têm uma carga neutra, não apresentam carga zero. E os prótons, né? Nos nêutrons ali presentes apresentam carga nula, carga zero. E os prótons que também estão ali no núcleo, tá? Na maioria dos átomos, grande maioria esmagadora dos átomos são formados por prótons e nêutrons, ok? E os prótons que estão ali têm carga positiva, mais um, tá? E a eletrosfera, ela é formada por uma partícula subatômica. Por enquanto eu vou definir assim, tá? Partícula subatômica chamada de elétrons, que tem carga negativa, -1. Então, carga positiva, carga negativa, elas se atraem, certo? Carga positiva atrai carga negativa. Carga negativa atrai carga positiva. Então, esses elétrons, né, quando estabelece... eu tenho um átomo aqui, por exemplo. Vou fazer um desenho aqui, tá? Eu tenho um átomo... Vou desenhar um átomo qualquer, tá? 2 átomos quaisquer, ok? Não vou desenhar bonitinho, não. Aqui eu tenho um núcleo, tá? Aqui um núcleo. O outro átomo também do núcleo aqui, ok? O núcleo do outro átomo. Eles vão estabelecer uma ligação. Eu estou falando aqui, estou afirmando que é covalente. Então, né? O elétron dessa camada aqui, desse átomo, tá? Eles vão interagir e eles vão aqui, né? Um não vai perder elétron e né? Nenhum dos dois vai perder ou vai ganhar. Eles vão compartilhar esse elétron, né? Aqui no caso só tem uma outra camada. Tem uma camada aqui, tem a camada mais externa, tem a camada mais interna, a camada mais externa. Aqui tem, botar alguns elétrons aqui nele, tá? Os elétrons mais internos, ok? E o elétron da camada mais externa de cada um, não estou contando elétron não, tá? Estou colocando aqui randomicamente, ok? Não vou falar, enfim, deixa eu só dar uma aproximada. Desculpa o garrancho, tá, galera? Mas, enfim. Então, esse elétron aqui mais externo vai, né? Vai estabelecer um tipo de ligação covalente. Então, eles vão, né? Esse átomo vai interagir com ele.
Então, esse átomo não vai perder nem ganhar, e esse átomo também não vai perder nem ganhar. Eles vão compartilhar esse elétron aqui para estabelecer a ligação covalente. Ok? Então, eu vou representar. Estabeleceu aqui a ligação. Certo? Então, esse tipo de ligação covalente. Então, o que acontece para estabelecer esse tipo de ligação? Esse elétron, ele tem carga negativa, certo? Então, como é que ele se aproxima do outro átomo para estabelecer esse tipo de ligação? Como? Ora, o núcleo dele, eu não falei que tem partículas subatômicas positivas, que são os prótons, né? Vou botar aqui, o núcleo positivo, né? O elétron negativo. Então, esse elétron aqui se aproxima este átomo se aproxima desse átomo graças a essa força eletrostática aqui, tá? Entre o núcleo e o elétron que é negativo, né? O núcleo que é positivo e o elétron que é negativo. Então, ele se atrai. Mesma coisa aqui, né? Isso vale... Desculpa aí, olha o garrancho, tá vendo? Vamos lá. Esse núcleo aqui é positivo, tá? E tá atraindo esse átomo aqui também através do elétron, né? Que é negativo. Então, há uma atração entre esses dois átomos graças a essa força eletrostática entre os seus núcleos e seus elétrons mais externos, ok? Então, é isso que eu estou querendo dizer ali no texto. Okay? Quando o núcleo de um átomo atrai a nuvem eletrônica, né? A nuvem eletrônica, o elétron ali presente, né, na eletrosfera do outro átomo, ok? A nuvem eletrônica do outro átomo, em uma ligação química, essa ligação é dada como covalente, tá? E o que acontece aqui? Note que eu coloquei aqui carga parcial, ok? Por que eu não coloquei carga real, enfim, vocês vão entender agora. Vamos supor, tá? Por enquanto eu estou afirmando, é uma ligação covalente, estou afirmando, não estou explicando por que é uma ligação covalente ainda. Mas vamos supor, eu tenho, vou botar dois átomos iguais. Um átomo de cloro, tá? Se ligando a outro átomo de cloro. Então, vou desenhar só, vou botar só os elétrons da última camada dele, tá? Então, o cloro, ele é um halogênio. Um halogênio, na sua última camada, tem 7 elétrons, ok? 7 elétrons na sua última camada, ou camada de valência. Então, aqui eu estou colocando, tá? De qualquer jeito, rápido, né? Então, vamos supor, isso aqui são 7 elétrons, ok? Vou dar uma olhada. Dar uma espelhada aqui. Então, eu tenho 2 átomos de cloro, ok? Tenho 2 átomos de cloro aqui, tá? E eles vão estabelecer ligação, né, através desses elétrons que estão aqui, ok? Eu estou fazendo mal porcamente estrutura de Lewis. Depois eu vou gravar outro vídeo falando sobre isso. Mas aqui, passei. Tá? Então, esse cloro está se ligando. E também vou explicar a regra do Kipito, outras coisas mais. Mas por enquanto só sei. Então, está estabelecendo essa ligação, tá? Porque no núcleo, né, de cada cloro tem os prótons que são positivos e estão atraindo esses elétrons aqui, ok? Estabelecendo essa ligação. E tem carga negativa cada elétron, né? E cada núcleo tem próton lá que tem carga positiva, e carga positiva atrai carga negativa, ok? Beleza.
O que que acontece aqui? Aqui são duas moléculas iguais. São duas moléculas iguais. O que acontece? Elas têm as mesmas propriedades físicas e químicas, né? Propriedade da tabela periódica, depois eu vou mostrar também algumas, e a propriedade importante aqui é a eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de um átomo de atrair um elétron, ok? De um outro átomo, né? No caso. Então, o que que acontece? Aqui não interessa muito qual é a eletricidade. Assim, interessa porque vocês vão ver. Então, a eletronegatividade do cloro, tem aqui na tabela, é 3, tá vendo? Tá? E é uma grandeza, a eletricidade. Ela é uma propriedade adimensional, ela não apresenta unidade. E ela é representada por esse X aqui meio esquisito, né? Uma letra grega chamada Chi. Chi, né? Letra grega, cujo nome é Chi, ok? Beleza? Então, eu vi aqui que a eletronegatividade do elemento cloro é 3, beleza? Então, a capacidade dele de atrair elétron, né, é mensurada em 3. Segundo, depois eu vou falar, tem uma escala que mensura isso. Mas por enquanto só 6. Então aqui tem 3, 3. Ora, vamos pensar num cabo de guerra. Se esse cloro, né, puxa com uma intensidade de 3, né, a eletronegatividade dele, puxa esse elétron com intensidade de 3, e esse também de 3, a força resultante, aí aqui agora, no outro vídeo eu usei força resultante, mas aqui agora eu vou usar momento de polo, tá? Momento de polo, é o termo que se fala, né, para essa força resultante, vamos dizer, né? O momento de polo aqui, né, esse átomo de cloro puxa, né, para essa direção, enquanto esse átomo, direção não, desculpa, sentido, né, para essa direção que é horizontal, mas sentido, né, para esse sentido, ok? Que é puxa para a esquerda, né? Esse átomo puxa esse elétron para a esquerda e esse átomo puxa o outro elétron para a direita, ok? Se você for somar as forças, a força resultante, no momento, o polo é 0. O momento do polo é representado por essa letra aqui. Eu não sei o nome, mas eu vou colocar no balão. Aí vai aparecer no vídeo. Esqueci o nome dessa letra, mas é representado por essa letra, né? Entendeu? Momento do polo, né? A gente coloca essa setinha assim porque é uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial apresenta direção e sentido na física, ok? É 0. Por quê? O cloro está puxando esse elétron com uma força, dada a força para cá, e o outro cloro está puxando com a mesma força, vamos dizer assim, né? Para lá. Então o momento de polo é igual a 0. Guarda isso. Então, aqui é um compartilhamento de elétrons. Então, tá? E agora eu vou explicar meio por que é carga parcial. O que é carga parcial aqui nesse exemplo não deu para explicar, mas guarda esse exemplo aqui que vai servir para daqui a pouco. Então, beleza, tá aqui. Tá? Agora vamos botar com átomos diferentes, né? Isso aqui é um exemplo de uma substância simples, tá? Substância simples porque é formado por dois ou mais átomos iguais, tá? Então, substância simples. Agora, se for um composto, isso aqui é uma molécula, né? Uma molécula porque o tipo de ligação é covalente, né? E são dois átomos estabelecendo dois ou mais átomos estabelecendo uma ligação, um conjunto de átomos, né? Estabelecendo uma ligação covalente, tá? Então é uma molécula. Mas não é um composto porque esse composto aqui
Não, porque essa substância aqui é formada por dois átomos iguais. Mas um composto molecular, por exemplo, formado por dois elementos, né, dois átomos diferentes, e que realiza ligação covalente, né, é um composto molecular, é uma molécula por conta disso. E ligação covalente, ok? E, ó, então, aqui, tá, a gente vai ver que já vai haver conceito chamado de diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Isso aqui é um delta, ok? Delta maiúsculo, que representa diferença, né? Variação, né? Diferença de eletronegatividade, variação. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos o cloro, o hidrogênio, né? Ele só tem um elétron, né? Ele tem uma camada só e um elétron apenas. Especial, um próton, não tem nêutron. Por isso que no início da aula eu falei, quase todos os átomos têm prótons e nêutrons, né? Eu falei quase. Por quê? Por causa do hidrogênio. O hidrogênio não tem nêutrons no seu núcleo. Só é um próton com um elétron só, né? Na eletrosfera. Mas enfim, vamos lá. A eletronegatividade do cloro, a gente já sabe que é 3, e do hidrogênio é 2,1. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui? O hidrogênio tem lá a eletronegatividade dele 2, né, a capacidade de atrair elétron 2,1. Não tem unidade, porque é dimensional. E o cloro 3. Então, a diferença, né? Vou pegar aqui 3 menos. O que isso quer dizer? Né? Que é igual a 0,9. Então, a diferença de eletronegatividade é 0,9. Ok? O que isso quer dizer? O cloro, ele atrai esse elétron, puxa esse elétron com uma certa intensidade. O hidrogênio também. Tá? Então, o cloro vai puxar para cá e o hidrogênio vai puxar, né, para esquerda, ok? Esse elétron vai ser puxado para uma certa força, né, uma certa intensidade, e esse elétron vai ser puxado pelo cloro com uma outra certa intensidade. Quem vai puxar mais forte? Quem vai ganhar o cabo de guerra? É o cloro, né? Bem maior. Então, essa diferença é justamente a força resultante. Desculpa, eu vou até botar esse tetinho aqui um pouquinho menor. Um pouco menor porque puxa com menos força, né? O hidrogênio puxa com menos força. Quem vai ganhar esse cabo de guerra é o cloro. Então, o que vai acontecer? A força resultante, o momento de polo, aqui, ele está voltado para lá. Mas o momento de polo é diferente de zero, certo? Se o momento de polo é diferente de zero, certo? Se o momento de polo é diferente de zero, aí entra aquele conceito da carga parcial, ok? Que é o quê? A carga parcial é o seguinte: o que é a carga parcial? Já que o momento de polo é diferente de zero, né? E tende mais para o sentido tende mais para o cloro, a nuvem eletrônica vai estar mais presente aqui. Esse elétron ele vai ser atraído
vai ser mais atraído. Nota, eu não disse que o hidrogênio perdeu esse elétron. Ele não perde. Tá? O elétron ainda é do hidrogênio. Ainda há compartilhamento de elétron aqui. Só que ele vai estar um pouquinho mais voltado para cá. Tá? Isso faz com que a nuvem eletrônica do cloro aumente. Aí tá aqui a ligação, né? Ligação covalente ainda. Só que a nuvem eletrônica, se você for olhar essa molécula, está mais voltada para cá, tá? Para o cloro. Isso quer dizer que a carga parcial dele é negativa, porque está com mais, elétrons aqui, né? E a carga parcial do hidrogênio é positiva, tá? Isso aqui é o delta minúsculo, tá? Delta minúsculo, delta grego. Tá? Positivo. Então, a nuvem eletrônica aqui, né, ficou menos densa. É uma menor densidade de nuvem eletrônica aqui. Tá? Mas esse elétron ainda é do hidrogênio. Não perdeu. Né? Como no caso do sódio. Não perdeu. Só um pouquinho. Esse elétron só está um pouquinho mais voltado aqui para o cloro. Tá? Guarda essas informações. Isso é importante. Então, por isso que a carga é parcial. Tá? E a carga aparente está relacionada com isso. Está relacionada com a carga parcial. O NOx, aqui nesse tipo de substância, é chamado de carga aparente. Porque não representa, vamos dizer assim, porque o que acontece? Lá você fala é menos 1, é mais 1. Aqui eu não tenho como afirmar isso. Eu só tenho como afirmar que a nuvem eletrônica, né, tá mais presente no cloro. Aqui nesse caso, né, você vê a nuvem eletrônica, bastante nuvem eletrônica no cloro, bastante nuvem eletrônica no outro cloro. Então aqui são cargas parciais, não é a carga real, né? Então o NOx aqui é chamado de carga aparente, tá? O NOx aqui é chamado de carga real. Que aqui de fato eu estou tratando com as cargas, né, dos íons. Aqui não. Aqui entra outro conceito de carga parcial, nuvem eletrônica, entendeu? Enfim. Então, deixa eu dar uma aumentada aqui. Vamos fazer um jogo aqui, tá? Explicado isso, eu dei alguns exemplos aqui, ó, né, de compostos iônicos, né? Eu dei exemplos de substâncias químicas. Todas essas são substâncias químicas. Mas dei alguns exemplos aqui de compostos iônicos e compostos moleculares, né? Composto molecular e de molécula, ok? De uma substância simples, que é uma molécula, e de dois compostos moleculares, ok? A definição está em outro vídeo, que eu vou colocar na descrição para você, tá? Beleza. Então, deixa eu só dar uma revisada aqui. Aqui, eu falei, né, que a eletronegatividade. Esquece por enquanto esses detalhes aqui, tá? Foca só nessa, onde eu estou apontando com A. Foca. Aqui é a representação, tá, da tabela periódica, tá, com a escala de Pauling. Não estão todos os elementos aqui, tá faltando, né? Estão faltando o frâncio, por exemplo, que é abaixo aqui do césio, né? Para onde está o lápis, mas enfim, não vai comprometer na explicação. Aqui, esses valores são os valores das eletronegatividades, né, dentro da escala de Pauling, né? Onde essa setinha, né? E a eletronegatividade na tabela periódica, ela tem a tendência de aumentar da esquerda para a direita, baixo para cima, tá? Tem as suas exceções. Por isso que tu coloquei
esses outros desenhos aqui para explicar, mas é daqui a pouco, não agora. Então, nota, é isso, tá? Então, se você for ver aqui, o elemento de maior eletronegatividade é o flúor, né? Com 4. E temos 2 elementos com a menor eletronegatividade na tabela periódica, que é o césio e o frâncio. Está logo aqui embaixo, mas não aparece nessa figura, mas o FR, né? FR, frâncio. Ambos têm, assim, depende da literatura, né, que a gente estiver vendo, mas que nós vemos, né, depende, nós podemos consultar, mas, a grosso modo, o césio tem ali eletronegatividade 0,7, o frâncio também, tá? Por isso que eu falei que não ia influenciar muito na minha explicação. Então guarda isso, por isso eu botei lá na tabela, tá bem, né? Então, ó, coloquei aqui, né? Botei alguns elementos, né? Uma tabela aqui com alguns elementos da eletronegatividade. Nós temos o flúor, que é maior, e temos o césio e o frâncio com 0,7. Guarda aí, tá? Então, Doc, eu tô afirmando aqui para vocês, ó, quando a diferença de eletronegatividade for maior ou igual, tá, a 1,7, eu digo que essa ligação é iônica. E quando essa diferença de eletronegatividade for menor que 1,7, ela é covalente, tá? E tem 2 tipos de covalente, tá? Quando essa diferença de eletronegatividade ela for igual a 0, tá? Ela foi igual a 0, eu tenho igual a 0, eu tenho uma ligação covalente tá aqui a ligação covalente apolar. E eu já dei a explicação ali, né? Apolar. Por quê? Porque o momento, por isso que eu introduzi o assunto, o momento de polo igual a 0. Quando a gente tiver uma ligação covalente e o momento de polo for igual a 0, ou seja, 2 moléculas, né? Normalmente 2 moléculas iguais, ou átomos com a mesma eletronegatividade, tem lá na tabela, tá? Essa ligação covalente vai ser uma ligação covalente, tá? Porque há o compartilhamento de elétrons, ok? E ela vai ser apolar porque o momento de polo, né, vai ser igual a 0. Ok? Ok. Mas quando... Aí eu vou ter que arrumar um espaço aqui. Arrumar um espaço. Mas quando essa ligação por essa diferença de eletronegatividade for for maior do que 0, então vou botar dessa diferença de eletronegatividade for maior do que 0, tá? E maior que 0 e não, tô me atrapalhando, né, gente? For menor do que 1,7, ok, nós temos ligação
Então, ou seja, quando ela for... Eu acho. Quando ela for maior do que zero. Vou botar assim, que é melhor. Peraí. Pra não atrapalhar, 9 atrapalhar. 9 é confusão. Quando essa é, diferença de essa negatividade for maior do que zero, tá? E menor do que 1,7, tá? Ela vai ser uma ligação covalente. Não, confusão, né, gente? Desculpa aí, professor. Vai ser uma ligação covalente polar, tá? Ligação covalente polar. Por quê, senhor? Eu já expliquei. Eu tomei esse cuidado de explicar ali por causa do dipolo. Aqui o dipolo vai ser diferente de zero, né? Né, galera? Aqui o dipolo vai ser diferente de zero. Aqui, exemplo. Estou dando esse exemplo aqui. O dipolo vai ser diferente de zero e vai haver formação de dois polos. Tá vendo? Uma com carga parcial negativa e a outra com carga parcial positiva. Ok? Então, por isso que forma-se aqui uma substância química polar, né? Ok? Aqui é apolar, aqui é polar. Ok? Então, tem ligação covalente, estão compartilhando elétrons, ok? Aqui não há perda ou ganho de elétrons, há compartilhamento de elétrons, mais um momento de polo diferente de zero. E com isso, formam dois polos por causa da diferença de eletronegatividade. Tá? Aqui a diferença de eletronegatividade é zero. Tá? 3 menos 3, 0. Ok? Deixa eu só... Dá um print aí, por favor, na tela, galera. Pera aí, deixa eu dar uma aproximada aqui. Primeiro, dá um print. Dá um print aqui. Vou baixar um pouquinho. Agora, dá um print aqui. Vou apagar isso aqui. Vou precisar de espaço. Ok. Então, vou devolver aqui. Vou apagar isso aqui também, tá? Já tirar o print. Legal. Então, lembre-se que eu vou pegar aqui, vou fazer uma dinâmica aqui, tá? Por que isso aqui é jogado para vocês, né? O valor aqui, 1,7, é jogado para vocês. Mas por que isso acontece? Vamos pegar aqui o elemento de maior eletronegatividade e o elemento de menor eletronegatividade, os elementos, né? Escolhe um, César ou França, né? De menor eletronegatividade, tá? Com isso, eu vou fazer a diferença de eletronegatividade entre eles, tá? 4 menos 0,7, 3,3, tá? Daí, eu vou fazer uma média aritmética, né? Para ver a extremidade. Onde a extremidade, né, é ali da ligação covalente polar. Como eu falei, né? Aqui a ligação, vou botar em sigla, tá? Ligação covalente polar. Apolar, tipo. Ligação covalente apolar. Certo? E a máxima é ligação iônica, né? Ligação iônica. Tá? Então, nós pegamos essas duas extremidades, vamos fazer a média aritmética, tá? 3,3 mais 0, ok? Sobre 2.
isso vai dar um valor de 0,65. Mas aí eu vou seguir o algarismo significativo aqui, né? Se os valores das eletronegatividades, né, estão com uma casa decimal, ok? Uma casa decimal, estão apresentando aqui uma casa decimal. Nesse caso aqui, né, nós temos dois algarismos significativos. Se fosse um valor aqui 0,9, é um algarismo só, né? Significativo. 0 à esquerda não conta como algarismo significativo, tá? Mas aqui temos dois, porque, né? Depois, à esquerda nós temos um número inteiro diferente, né? De 0. Então, beleza? Dois algarismos significativos, uma casa decimal. Então, eu vou seguir esse padrão, né? De uma casa decimal, tá? Eu aqui, né? Como tem dois números diferentes de 0 aqui, dois algarismos significativos, beleza? Então, eu simplesmente arredondei, né? Quando o segundo número significativo, o terceiro aqui no caso, né? Mas quando a segunda casa decimal ela tem um número maior, 5 números maiores que 5, se arredonda para cima, né? Então tá aqui, 1,7. É o famoso, é o ponto médio, né? Entre essas diferenças de eletronegatividade, é o ponto médio. Ok? Vamos dizer assim, é a diferença de eletronegatividade média, tá? Ok. Então, é essa classificação. Então, substâncias, né? Que apresentam a diferença de eletronegatividade em 0, né? Elas promovem ligação covalente apolar. Essa faixa aqui, né, que são números menores do que 1,7, o que acontece? Né, substâncias estabelecem substâncias estabelecem ligação com eletronegatividade, com diferença de eletronegatividade, né, cujos seus átomos apresentem diferença de eletronegatividade maiores do que 0, menores do que 1,7, esse tipo de ligação vai ser ligação covalente polar, ok? A partir de 1, substância que apresenta, substâncias químicas que apresentam nos seus átomos, né, o elemento, estabelecendo uma ligação com diferença de eletronegatividade iguais ou maiores, né, iguais ou maiores do que 1,7, né, e até a extremidade, 3,3, tipo de ligação vai ser ligação iônica, tá? Então, esse é o porquê desse número jogado aqui no ensino médio para vocês. Ok? Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, tá? E vou gravar outro, tá? Essa aqui vamos dizer que é a parte 1, tá? Então, valeu. Fui.